Hello, galerinha. Hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu processo com a Volotea. A Volotea é uma companhia espanhola e a dinâmica dessa companhia é muito parecida com a Ryanair, tá, gente? Ela também é uma low cost, tem várias bases espalhadas aí por países europeus, principalmente Espanha, Itália, tá bom? E ela recruta muito também, bastante, sempre tem lá alguma vaguinha aberta no site. E pra você se recrutar, você precisa ir no site, como eu fiz. E daí lá eu baixei meu currículo bonitinho, que eu fiz no Canva, e respondi algumas perguntas. E é sempre tudo em inglês, não tem inglês, pra poder se candidatar. Daí você lê os requirements, que são os requisitos da vaga, você precisa, né, estar apto ali, estar compatível, né, com os requisitos pra poder se candidatar. E daí, feito isso, as primeiras 2 vezes, gente, eu recebi negativa, assim, porque você baixa o seu currículo, você já recebe uma mensagem meio que, tipo, automática, já, às vezes já te rejeitando, ou enfim. Mas é importante você continuar se candidatando e melhorando alguma coisa não tá boa. Às vezes algo que você escreveu ali tá errado, você tem que ter um inglês bem limpinho, bem bonita. Então eu tentei mais umas 2 vezes, e daí passei pra próxima fase. E geralmente, gente, ou eles pedem um vídeo, ou já na hora de baixar o currículo, ou depois eles pedem um videozinho seu, tá? Falando um pouco sobre vocês, fazem umas perguntas lá, e você responde em vídeo e envia pra eles também. E daí você passa nessa fase, e daí a próxima fase, geralmente tem algumas perguntas de autoconhecimento, meio que psicológicas aí, e a da Volotea foram bastante perguntas, acho que foram 140 perguntas aí, pra confundir mesmo a pessoa, porque em inglês é bem complicado responder. E foi bem cansativo, né? Não é que é difícil, mas é cansativo. E respondi as perguntas, enviei também, daí eles me chamaram pra fazer o teste de inglês. E fiz o teste, foi um teste, não foi tão fácil, nem tão difícil, mas foi tranquilo, assim, 1 horinha de teste, tá? Numa plataforma lá, que eles disponibilizam. E feito o teste, passei no teste, daí eles marcam um dia que você pode, que eles também podem, pra fazer a entrevista final, tá, gente? Tudo em inglês. A entrevista da Volotea foi bem demoradinha, porque a minha experiência antes foi com a Ryanair e foi muito rápido, foi de 10 a 15 minutos. A da Volotea demorou aí de 30 a 40 minutos, gente. O recrutador perguntou bastante coisa, tipo, por que eu queria ser, né, comissário de bordo, por que eu tinha escolhido essa companhia, por que eu queria a base que eu queria, né, que é o país que eu queria, por que eu queria esse país, por que eu achava que esse era um bom trabalho, o que eu tinha pra oferecer, quais as características que eu considerava melhor em mim, 3 características, enfim, muito, ele perguntou tudo que ele podia, perguntou, enfim, mas foi, assim, apesar de muitas perguntas, foi uma entrevista amigável, sabe? E depois disso, né, depois de uma semaninha aí, eu recebi um e-mail falando que eu passei, e daí eu poderia escolher lá entre umas 3 bases, se eu não me engano. E a Volotea, gente, a única diferença é que a Ryanair, ela te dá o curso gratuitamente, a Volotea ainda está cobrando aí um valor, tá? Um valor mínimo, ela cobra aí uma porcentagem que você precisa pagar, tá? Não é muita coisa também, mas é uma porcentagem. E daí eu estou na base de dados da Volotea, e quando eu me sentir preparada, quando eu quiser ir, eu posso ir trabalhar pra Volotea, é isso mesmo. Porque você fica ali na base de dados e eles te dão um prazo, claro, você não vai ficar pra sempre, eu acho, acredito. Mas eles vão te chamando, por exemplo, esse ano, em fevereiro, eles chamaram, mandaram um e-mail, né, que passaram, perguntando se queria ir pra região da Puglia, acho que era Bari, e Nápoles, se eu não me engano, na Itália, acho que assim, poderia ir. Então é isso, gente, da Volotea, e esse é um processo que basicamente funciona assim, tá, pra todo mundo, tá, pra praticamente todas as companhias da Europa, é bem nesse estilo, tá, e depois que você aceita e tudo mais, eles vão te pedir aí vários documentos, tá, gente, não acaba aí, claro, eles te pedem, você precisa ter documento médico, você precisa assinar os papéis, documento de escolaridade, então tem a burocracia depois, tá bom? E também depois você vai pra fazer o treinamento, você não já vai trabalhar, né, então você tem que ter um capital pra você poder ir, ficar no país, fazer o treinamento, então tem tudo isso também. Mas, pra quem tem sonho e pra quem quer morar fora, acho que vale super a pena pesquisar e entender, ver, né? E se quiser saber alguma coisa, deixa aí nos comentários. Um beijo e se inscreve no canal.